Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Eu sou o Dr. Juan. Sejam muito bem-vindos nesse seu canal Curiosidades Médicas. Aqui vocês acharão não só curiosidades, anedotas, histórias do mundo da medicina que todos gostariam de conhecer. Ou será que não? Roda a vinheta. Hoje o canal vai dar início a um novo quadro. Um quadro onde discutiremos e falaremos sobre alguns assuntos mais sérios, dolorosos e até macabros da história da medicina. No dia de hoje, especificamente, vamos falar de pacientes que infelizmente decidiram acabar com a vida dos seus médicos. Assim como vocês escutam. Pois é, a relação entre o médico e o paciente costuma ser positiva, aunque sempre existem suas exceções, né? No dia de hoje vamos falar sobre essas exceções onde os pacientes, sejam por motivos de revolta com o médico, indisposição e até por problemas psiquiátricos, o paciente decidiu acabar com a vida do médico. A seguir falaremos desses casos. Entrando na matéria e para ter uma conexão com o momento atual, desde o começo da pandemia, os pacientes, por revolta, por nervosismo, por preocupação, por medo, no mundo todo, pacientes ficam muito estressados, ficam muito assustados, ficam com até transtornos nervosos e neurológicos, transtornos de tipo ansiedade, e tem um aumento considerável desse tipo de agressões, onde se vê que os pacientes agredem verbalmente e até fisicamente o pessoal da saúde. Desde março de 2020, quando chegou a pandemia no Brasil, tem se reportado uma quantidade enorme de casos do tipo. Desde o começo da pandemia, são relatados por profissionais da saúde um aumento nos casos de agressões cometidas por pacientes. De acordo com a presidente do Sindicato dos Médicos, essa violência tem passado por diversas fases. No começo da pandemia, isso ocorria porque as pessoas não aceitavam a condição clínica da doença. Depois tivemos a fase do enfrentamento, dos atestados de óbitos, a revolta das famílias em relação ao velório em caixão fechado, falta de velório e outras muitas causas. Agora vivenciamos a exaustão dos profissionais, o esgotamento dos serviços de saúde e uma sobrecarga desses serviços, gerando demora e espera maior desses serviços. Os pacientes ficam exaltados, enraivados e descontam nas primeiras pessoas que aparecem por aí. Nós somos o foco de agressão verbal e, por vezes, agressão física. E, efetivamente, desde que começou a pandemia, as pessoas estão mais exaltadas, tem uma exacerbação desse tipo de agressões. Mas não estamos falando de agressões físicas por exaltação devido à pandemia. Vamos falar hoje especificamente de 5 casos em que os pacientes decidiram tirar a vida do seu próprio médico. Como falamos, por inconveniências, por exaltamento ou até por problemas psiquiátricos. Vamos conhecer elas? Barbara Newman. Num reconhecido hospital dos Estados Unidos, o psiquiatra-chefe do plantão tinha conversado com um colega acerca de uma das suas pacientes, a paciente chamada Barbara Newman. De acordo com o profissional, o especialista tinha falado que um dia antes de morrer, que a paciente estava paranoica
e culpando o psiquiatra por todos os seus problemas. Depois da conversa com o amigo, o psiquiatra estava convencido a encaminhar a paciente para outro médico para evitar mais problemas. Mas nem teve tempo de fazer isso. Bárbara foi até a casa do psiquiatra, disparou uma série de disparos contra ele e em seguida se matou. Os problemas psiquiátricos são fontes de muitos desses tipos de agressões. Infelizmente, esse caso terminou com a morte dos dois, da paciente e do psiquiatra em questão. Wilfredo Sabonsolin. Dessa vez, a história transcorre nas Filipinas, um dos hospitais mais renomados da capital. O paciente Wilfredo Sabonsolin teve uma evolução desfavorável de uma cirurgia de coluna e decidiu tomar justiça pelas próprias mãos, assassinando o seu médico que fez a cirurgia. Depois de ficar paraplégico devido a uma cirurgia na coluna, Wilfredo Sabonsolin resolveu matar o Dr. Chris Cecil, que trabalhava há 20 anos no hospital onde Sabonsolin tinha sido operado, nas Filipinas. Antes do procedimento cirúrgico, Sabonsolin era atleta e corria muito, mas acabou machucando a coluna. O Dr. Chris Cecil recomendou uma cirurgia e garantiu que o paciente andaria normalmente depois do procedimento e de um pouco de fisioterapia. A cirurgia não saiu como esperado e o paciente ficou paraplégico. Um dia, ainda no hospital, durante uma visita do médico, Sabonsolin disparou 2 tiros contra o doutor, que morreu ali mesmo. Depois, o paciente atirou contra a própria cabeça e morreu também. Triste e infelizmente, esses casos terminam desse jeito. O paciente completamente fora de si, decide tomar justiça pela própria mão e, como vocês podem ver, se repete a questão de assassinato e suicídio. Thomas Belanger. Em fevereiro de 2018, o paciente Thomas Belanger decidiu acabar com a vida da própria psicoterapeuta. Nos Estados Unidos, ele assassinou a psicoterapeuta a facadas. O jovem Thomas Belanger, que tinha 18 anos na época do acontecido, matou a própria psicoterapeuta, Judy Matlan, em fevereiro de 2008, a facadas. Quando viu que o jovem estava com o objeto em mãos, a terapeuta tentou pegar a faca do paciente, com medo de que ele acabasse se machucando, e foi morta por ele. O pior é que 2 semanas antes do acontecido, Matlan tinha recusado uma proposta de trabalho em outra cidade, pois não queria deixar seu emprego. Aqui podemos ver como o destino jogou um papel preponderante nesse caso. A psicoterapeuta tinha recebido uma oferta de trabalho em outro hospital e ela tinha recusado. 2 semanas depois, foi morta a facadas por um paciente. Yuri Lebedev. Nesse caso, os acontecimentos se desenvolveram na Rússia, em São Petersburgo, no ano de 2015. Obcecado por cirurgias plásticas, Yuri Lebedev se submeteu a inúmeros procedimentos no nariz e nas orelhas também. Com relação aos resultados, no entanto, ele estava sempre insatisfeito. O médico, Dr. Alexander Revizov, explicou ao paciente que nada mais poderia ser feito e, percebendo que havia algo errado com o comportamento do paciente, o encaminhou a um psiquiatra. Em setembro de 2015, Lebedev entrou no hospital onde o Dr. Revizov trabalhava, em São Petersburgo, com uma metralhadora enrolada em um pedaço de pano e foi até o consultório do médico. Lá, atirou contra o peito do cirurgião e, em seguida, se matou. Cabe destacar
que na Rússia uma metralhadora envolta um pano, o paciente entra num hospital, ninguém percebe. Faz parte da história. E novamente termina em tragédia, assassinato do médico e posteriormente suicídio. Lian Enking. E para encerrar esse capítulo tão sombrio da medicina, vamos falar do paciente Lian Enking. Não tem registros do lugar onde aconteceu, mas parece ser um paciente asiático que ficou revoltado após uma cirurgia do nariz. Depois de se submeter a uma cirurgia no nariz, Lian Enking passou a ter alguns problemas respiratórios. De acordo com o hospital, o procedimento havia sido realizado com sucesso e, segundo o irmão do paciente, ele se sentiu traído pelo laudo médico. Em outubro de 2013, Enking esfaqueou 3 médicos do hospital onde tinha feito a cirurgia. Um deles foi morto, outro ficou seriamente ferido e o terceiro médico teve ferimentos leves. Pelo crime, Enking foi condenado à pena de morte, mesmo com sua irmã alegando que ele sofria de transtornos psiquiátricos. A execução aconteceu no dia 25 de maio de 2015 e depois do ataque, os médicos do hospital realizaram uma série de protestos exigindo mais segurança. Poderíamos fazer uma pesquisa buscando qual seria o principal fator que desencadeia ataques desse tipo, mas como podemos ver, tem uma preponderância de pacientes psiquiátricos. E aí, o que achou da matéria? Eu particularmente achei interessante. Muito triste, mas interessante. Se gostou, compartilhe com seus amigos, comenta lá embaixo nos comentários, dá like, pois, como sempre falo, o seu retorno sempre é muito útil para o desenvolvimento do nosso canal. Até um próximo vídeo de curiosidades médicas macabras. Que tenham um bom dia e até o próximo vídeo. Tchau!